Olá, turminha do quarto ano B, aqui é a professora Renata. Voltei para explicar a aula de geografia de hoje, quinta-feira, 1º de abril de 2021. Vamos recordar o conteúdo orientação. Lembra que a semana passada nós falamos dos pontos cardeais e dos colaterais? Então, essa semana nós vamos focar um pouquinho nos pontos cardeais e na orientação. Você já viu o nascer do sol? Quem já viu sabe que é lindo, não é? Quem não viu, um dia tem que ver. Vocês sabiam que observando o sol nós podemos nos orientar? Não? Então nós vamos entender como a gente consegue se orientar através do sol. É assim que o povo antigo fazia. Quando eles estavam perdidos no meio do deserto, ou numa floresta, ou no mar, eles se orientavam através do sol. De noite, eles usavam as estrelas. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Vou começar aqui lendo o textinho e mostrando a imagem para vocês. O dia começa quando o sol nasce. Olha ele nascendo aqui. O sol nasce todos os dias na mesma direção. Então, se ele nasceu aqui, amanhã você pode voltar que ele está nascendo de novo aqui no mesmo lugar. Ele sempre nasce na mesma direção. E o lugar onde o sol nasce chama-se nascente ou leste. Lembra lá dos pontos cardeais? Leste, oeste, norte e sul? Então, se nós descobrimos que o sol nasce no leste, então a gente já sabe os outros pontos também. Então, se eu preciso ir para o norte, eu sabendo onde é o leste, eu já sei para que lado que eu tenho que ir. Então, mas já deu o nascer do sol. Então, quando dá meio-dia, ele está bem em cima da nossa cabeça e depois ele vai indo para o outro lado. Quando chega a tardinha, o sol se esconde do outro lado do céu. Então, se ele nasceu desse lado, ele vai se esconder lá do outro lado, tá? Então, é o que aconteceu aqui. O sol se esconde todos os dias na mesma direção. A mesma coisa quando ele sempre nasce na mesma direção, e quando ele se põe, que é se esconder, né? Se pôr, ele também faz na mesma direção. E o lugar onde o sol se esconde chama-se poente ou oeste. Então, se está a tardezinha, está quase escurecendo e o sol está se escondendo, né, atrás lá da montanha ou no mar, vocês sabem que lá aquele lado é o oeste. Então, se você quer ir para o norte, ou para o sul, ou para o leste, ou mesmo o oeste, você consegue saber para que lado você tem que ir, tá? E à noite? Como que fica? A noite começa quando o sol desaparece, tá bom? Aí vem a lua, vem as estrelas, né? Então, durante a noite, é possível localizar os pontos cardeais por meio de uma constelação em forma de cruz. Chama-se de Cruzeiro do Sul. Sua ponta inferior sempre indica o sul. Então, se nós temos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Se eu sei um deles, eu consigo saber aonde estão os outros, porque sempre vai estar, né, na mesma posição. Então, de dia, de manhãzinha ou à tarde, eu consigo fazer isso através do sol. À noite, eu consigo fazer através do Cruzeiro do Sul. Tem outras formas de se orientar, como a bússola. A bússola sempre vai indicar o norte. Então, se eu sei onde é o norte, eu sei onde estão os outros, tá? Então, vamos lá. Aqui tem a imagem de uma criança que está demonstrando com o seu braço direito. É assim que a gente faz para nos orientar através do sol. Então, a gente estende o braço direito nosso, sempre o direito, para o lado leste, tá? Que é onde o sol nasce. Então, sempre à nossa frente será norte, atrás será sul.
e do lado esquerdo será o poente ou o oeste. No caso que nós estamos falando dos pontos cardeais, a gente pode chamar de oeste, tá? Então, esses são os cardeais. Nós também sabemos que nós temos os colaterais, que é os que são da diagonal, que estão entre um ponto cardeal e outro. Então, aqui também tem um ponto colateral, que nós vamos falar depois em outras aulas, para não confundir a cabecinha de vocês. Então, hoje nós vamos sempre falar dos 4 pontos cardeais, que é norte, sul, leste e oeste, tá? Então, aqui eu já falei para vocês o que está escrito, e então nós podemos chamar os pontos cardeais como norte, sul, leste e oeste. Repetindo, né? Que eu já falei umas 3 vezes já, mas é para guardar mesmo na cabeça. Então, sabendo encontrar os pontos cardeais, nós podemos nos orientar. Nós sabemos para onde nós temos que ir e aonde nós estamos, tá? Então, para treinar, vocês vão colocar aqui para mim o nome dos pontos cardeais. Não vou explicar mais, porque essa criança está praticamente na mesma posição da criança aqui de cima. Então, tá super fácil. Lembra do lado direito, o sol tá nascendo, tá vendo? E depois do outro lado, onde ele vai se pôr. Então, não tá difícil, né? Agora, nós vamos responder outras questões. Nós temos as perguntinhas de 1 a 10. Quais são os pontos cardeais e para que eles servem? Escreve aqui os pontos cardeais e depois diga para mim para que eles servem, tá? 2. Vocês vão colocar um X na resposta correta. O sol aparece todos os dias do mesmo lado. Esse é o lado. Aí vai colocar qual é o lado que ele sempre nasce, tá? 3. Que outro nome recebe esse lugar onde o sol nasce? Também está lá no texto. Põe o X na resposta correta. 4. De qual lado o sol desaparece todos os dias? Quem esqueceu, volta no texto e veja, tá? 5. Que outro nome recebe o lugar onde o sol se põe à tarde até desaparecer? Também tem lá no texto. Aqui, pinte esta ilustração e anote os nomes dos pontos cardeais nos quadrinhos em branco, tá? Então, aqui tem o sol ao meio-dia, lembra que eu falei que ele fica no centro da nossa cabeça? Então, imagina, né? Aqui é o lado que está amanhecendo, aqui é o lado que está se pondo, e aqui vocês vão colocar para mim qual é o ponto cardeal que equivale a cada um dos dois aqui, do amanhecer e do entardecer, tá? 7. Anote os pontos cardeais dessa imagem. É a mesma coisa que vocês fizeram lá em cima. 8. Retome a ilustração acima e responda. Estendendo o braço direito na direção em que o sol nasce, temos... Então, aqui, à direita, nós temos o quê? É só olhar o que vocês já completaram aqui e naquela outra atividade ou na imagem lá do texto do menininho, vocês vão saber o B, qual é o ponto, à frente qual é o ponto e atrás qual é o ponto. 9. Durante a noite, é possível localizar os pontos cardeais por meio do quê? Da lua? Das nuvens? Do cruzeiro do sul ou do sol? Coloque a resposta aí no lugar que vocês acham que é o correto. 10. O cruzeiro do sul é uma constelação em forma de cruz. A ponta inferior desse conjunto de estrelas sempre indica o norte, o sul, o leste ou oeste. Aqui está a imagem do cruzeiro do sul. É assim que ele aparece lá no céu, no meio das outras estrelas. Então, a gente conseguindo identificar aqui, a gente consegue achar um ponto cardeal. Qual é esse ponto? Põe um X aqui onde vocês acham que é. Mas dê uma lida lá em cima, olhem bem no nome da constelação, que lá já tem uma dica para vocês não errarem. Bom, essa foi a aula de geografia de hoje, retomando o conteúdo
da outra semana. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim na plataforma ou no grupo, tá bom? Bom final de semana para vocês, bom feriado, uma ótima Páscoa.